meus queridos, hoje vamos gravar um assunto muito importante que é chamado princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem, ok? É um assunto bem tranquilo, bem interessante, que também é chamado de princípio multiplicativo. Ah, professor, mas por que essa ideia de princípio multiplicativo? Eu vou explicar para vocês os detalhes, para vocês entenderem bacana, tá? Vou contar um caso para vocês, para mostrar a ideia, e aí a gente começa a fazer o porquê. Então imagina o seguinte, ó, imagine assim, ó, vou colocar um caso aqui, ó. Vamos colocar um caso bem assim, ó. De quantas maneiras, então vamos colocar aqui, ó, PFC, que é o princípio fundamental da contagem, ou também chamado de quê, professor? Princípio multiplicativo. Fechou? Olha só, João está em um hotel. Vamos dar esse exemplo aqui, ó. João está em um hotel. João está em um hotel e pretende fazer o que, professor? Visitar o centro histórico. O centro histórico da cidade. Pronto. Aí o texto diz o seguinte: partindo do hotel, existem 3 linhas. Olha lá, partindo do hotel, existem 3 linhas. Existem 3 linhas de metrô. 3 linhas de metrô que levam ao shopping. E 4 ônibus que se deslocam do shopping ao centro histórico. Do shopping ao centro histórico. Professor, por que você está colocando e escrevendo? Você podia deixar digitado, porque é importante, primeiro, só nesse caso, centro histórico. De quantas maneiras, ah lá, agora vem a pergunta. De quantas maneiras, ok, ó, de quantas maneiras João pode sair do hotel? João pode sair do hotel e chegar até o centro histórico. E chegar, vamos colocar aqui, ó, e chegar até o centro histórico. Pronto, chegar até o centro histórico. Aí ele coloca, passando pelo shopping. Pelo shopping. Ok, ó? De quantas maneiras? Essa aqui é a ideia, queridos. Vem para mim aqui. De quantas maneiras, ok, ó? Então o João está em um hotel. Ele está aqui no hotel. Tá aqui, ó. Ele está aqui no hotel. Pretende visitar o centro histórico da cidade. Partindo do hotel, existem 3 linhas. Então, 3 linhas de metrô que levam ao shopping e 4 ônibus, ó, 3 linhas de metrô que levam ao shopping e 4 ônibus que se deslocam do shopping ao centro histórico. Então, veja bem. Então, ele pergunta, de quantas maneiras João pode sair do hotel e chegar até o centro histórico, passando pelo shopping? Então, veja bem, ele sai do hotel ele tem 3 linhas, ok, ó, de metrô que levam aonde? Que levam ao shopping. Como ele tem que passar pelo shopping, e 4 ônibus que vai até onde? O centro histórico. Vou chamar centro histórico de CH.
ou só de C, centro histórico. Pronto, olha só que lindo isso, queridos. Ele tem 3 possibilidades de ir do hotel ao shopping, que são 3 linhas de metrô, e 4 linhas de ônibus para ir do shopping ao centro histórico. Só que ele quer ir até o centro histórico, passando pelo shopping. Então ele tem 3 possibilidades aqui, por isso que é também chamado de princípio multiplicativo. Então são o quê? 12 possibilidades. Quais são essas possibilidades? Ele poderia pegar o ônibus 1, olha só, o ônibus 1. Poderia pegar o metrô 1 com o ônibus 1, metrô 2 com o ônibus 1, metrô 3 com o ônibus 1. Então são só aí já deram com 4 possibilidades, né? Porque seria metrô 1 com ônibus 1, metrô 2 com ônibus 1, metrô 3 com ônibus 3, né? Ó, então ele poderia fazer essas possibilidades. Professor, então são todas essas possibilidades? São todas essas possibilidades. Ah, entendi. Então, professor, peraí. Vamos entender. Mostra para mim essas 12 possibilidades só no primeiro caso para eu ficar craque? Mostro. Não precisa na prova, mas vamos lá. Vamos apagar aqui agora, ó. Então poderia ser o quê? Ele poderia pegar, por exemplo, o metrô 1, ônibus 1, metrô 1, ônibus 1 é ok, né? Ônibus 1, metrô 1, ônibus 2, metrô 1, ônibus 3, metrô 1, ônibus 4, metrô 2, ônibus 1, metrô 2, ônibus 2, metrô 2, ônibus 3, metrô 2, ônibus 4. Olha lá, como são 3 metrôs, por isso que é esse princípio multiplicativo. Metrô 3, ônibus 1, metrô 3, ônibus 2, metrô 3, ônibus 3 e metrô 3, ônibus 4. Perceba, ó, 4, 8, 12. Que é exatamente as 12 possibilidades. Que para um concurso, queridos, não há necessidade. Eu só vou fazer nesse primeiro caso as possibilidades para vocês entenderem, mas não precisa. Fechou? O importante é entender a ideia que acontece aqui. Professor, entendi a ideia. Dá um print, queridos, dá um print e vamos lá, ó. Vou apagar e vamos pegar alguns casos que está aí no seu PDF, fechou? Professor, então vamos pegar o primeiro caso. Ele diz assim, deixa eu apagar tudo para ficar melhor, que é um assunto tranquilo, que diz assim, ó. Ana estava se organizando, então vamos pegar aí no seu PDF a primeira questão. Ok? Primeira questão do seu PDF, que diz assim, ó. Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala, olha lá, calças. 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. Bom, quantas combinações Ana pode formar com a calça, blusa e sapato? Então, 3, olha lá, 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24 combinações. Simplesmente isso. Alternativa C. Professor do céu, é muito fácil. Vamos lá. Um professor elaborou uma prova com 5 questões. E os alunos deveriam respondê-las assinalando verdadeiro ou falso para cada uma das questões. De quantas maneiras distintas o teste poderia ser respondido? Bom, queridos, são 5 questões. Primeira questão, ela pode responder como verdadeiro ou falso. Então, eu tenho 2 possibilidades na primeira questão. Na segunda questão, eu também posso responder como verdadeiro ou falso. Na terceira questão, eu também posso responder como verdadeiro ou falso. Na quarta questão, eu também tenho 2 possibilidades, verdadeiro ou falso. E na quinta questão, eu também tenho 2 possibilidades, verdadeiro ou falso. Como é o princípio multiplicativo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, eu teria 32 possibilidades disso acontecer, que está lá na alternativa D. Fechou?
Professor, bem legal, bem tranquilo. Tá aí, queridos. Vou fazer a 3 aqui embaixo. Questão 3. De quantas maneiras um número com 3 algarismos pode ser formado utilizando 0, 1, 2, 3, 4, 5? Bom, como é algarismo, eu quero aproveitar e falar algo para vocês. Eu vou pôr aqui em cima, ó. Um número de 3 algarismos, tá? Falou em algarismo, queridos, nós estamos falando em arranjo, mas eu não quero falar em arranjo, não. Quero que você pense assim, ó, 3 algarismos, ó. 3 algarismos, ok? Com que número? Com 0, 1, 2, 3, 4 e 5. É isso que ele deu, fechou? Como são 3 algarismos, eu vou fazer 3 risquinhos, ó. 3 risquinhos, fechou? Só que eu não consigo formar algarismos começando por 0. E ele fala que tem que ser o quê? Distintos. Distintos significa diferentes, fechou? Então, peraí. Então, aqui, ó, primeira possibilidade, quantos números pode ser aqui? Pode ser todos menos o 0, professor. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, são 5 possibilidades, ó. Vamos colocar em cima. Aqui embaixo, aqui em cima vai ser as possibilidades. São 1, 2, 3, 4, 5. São 5 possibilidades. Poderia ser que número? Poderia ser o 1, poderia ser o 2, o 3, o 4 e o 5. Como é distinto, queridos, um deles vai sair. Vamos supor que foi o 2 que saiu. Então, aqui, ó, poderia ser quem? Poderia ser o 1, o 3, o 4 e o 5, seria 4 números, só que o 0 agora, a partir do segundo, pode entrar. Então, então vamos supor que saiu o 2. Então, foi uma possibilidade de ser o 2. Então, eu tenho 5 números que podem sair. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. 5 possibilidades. Um deles saiu. Professor, entendi. Então, vamos lá. Tirando o 0, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Um deles vai sair. Vamos supor, então, que saiu 2. Agora o 0 pode entrar. Quantos números podem entrar aqui? 1, 2, 3, 5 de novo. Só que agora já saiu 2. Saiu, por exemplo, o 2, exemplo, né? E vamos supor que saiu o 0 ou 3, que seja. Quantos números pode ser aqui? 1, 2, 3, 4. Pode ser 4 números, 4 possibilidades. Então, 5 vezes 5, 25 vezes 4, 100. Professor, explica de novo que eu não entendi, não. Explico. Aqui, queridos, não é número 5, são as possibilidades. Sempre no primeiro algarismo, o 0 não pode entrar. Então, se eu tenho o número 0, 1, 2, 3, 4 e 5, o 0 no primeiro não pode entrar. Vou fazer de novo para você entender. O 0 não pode entrar. Se o 0 não pode entrar, é como se ele não existisse. Sobram o quê? 5 possibilidades. Então, tá aqui. Mas um desses números vão sair. Vamos supor que saiu o 5. Beleza. Só que a partir do segundo algarismo, o 0 pode entrar. Então, você tem que contar ele, ó. Então, tem quantos números ainda? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que você tem 5 possibilidades. Um desses números saiu. Vamos supor que saiu o número 0 agora. Beleza? Quantos números ainda sobraram aqui? Então, já saíram 2 números, sobraram 1, 2, 3, 4. Por isso que é 4 possibilidades. E aí, então, eu tenho 100. A pergunta foi essa, de quantas maneiras um número com 3 algarismos distintos pode ser escrito? De 100 maneiras diferentes. Nossa, professor, que top isso. Muito lindo, queridos. Vem para mim aqui, tá? Isso é princípio fundamental da contagem, que está dentro da matéria análise combinatória. Vamos lá, vamos fazer mais alguns exercícios para você ficar bem animadinho aí. Fechou? Então, fizemos aí 3 condições, 3 situações e vamos para mais uma. Olha só essa, olha só essa. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados apenas usando os algarismos ímpares? Olha lá. Então, o seu exercício 4, aí no seu PDF, diz quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados usando apenas os algarismos ímpares. Bom, queridos? 3 algarismos distintos e os ímpares são 1, 3, 5, 7, 9. Bom, vou colocar um pouquinho mais para baixo. Como são ímpares e é de 3 algarismos, eu não vou me preocupar porque não tem 0. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 chances aqui. Uma delas é descartada, sobra 4 chances. Uma delas é descartada, sobra 3 chances. Eu estou riscando 7 e 1, aleatoriamente pode ser qualquer número, fechou?
5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 possibilidades. Professor do céu, é muito fácil. Vamos pegar um outro. Exercício 5 agora. Com os números 2, 4, 6 e 8, com os números 2, 4, 6 e 8, ele está dando esses números, 2, 4, 6 e 8, quantos números de dois algarismos podemos formar? Perceba vocês, queridos, dois algarismos. Ele não diz que são distintos. Se ele não diz nada, você pode repetir. Então, tem 1, 2, 3, 4 possibilidades. Como não é distintos, aqui novamente 4 possibilidades. Então, 4 vezes 4, 16. Você só, se ele não falar nada, significa que não são distintos. Então, pode repetir e aí sem problema nenhum, ok? Então, exercício 5, professor, também foi muito fácil. Professor, faz mais um aí. Esse outro aí, utilizando os algarismos do sistema decimal, quantos números de 4 algarismos podemos escrever? Ele fala os algarismos do sistema decimal, ok? Se são os algarismos do sistema decimal, queridos, vamos marcar aqui. Se são os algarismos do sistema decimal, vamos lá. Então, os algarismos do sistema decimal são todos. Vai do que, professor? Ué, vai do 0 ao 9, né, queridos? Ah, professor, então peraí. Então esse exercício, que seria o 7, não, 6 quer dizer, 6. O 6, quantos algarismos do sistema decimal? Quem são os algarismos do sistema decimal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, são esses. Ele quer de 4 algarismos, vai fazer 4 risquinhos. Ah, professor, e ele usa o quê? Ah, algarismos podemos escrever. Ele não fala nada, então não é distintos. A única restrição que nós temos é que o primeiro algarismo não pode começar com 0, porque não consegue escrever. Então, sobra para mim aqui, ó, 9 possibilidades. Pronto. Fechou? Só que não é, pessoal, não são algarismos distintos, então pode repetir qualquer um deles. Aí, a partir do segundo, pode entrar o 0. Então, são 10, 10 e 10. Portanto, eu tenho nada mais, nada menos que 9.000 possibilidades disso acontecer. Olha isso aí. Professor, tá bom. Vamos aproveitar essa questão. E se ele falasse que fosse algarismos distintos, igualzinho ao exercício anterior, com 4, só que distintos, só para eu entender. Perfeito. Olha só, aqui na primeira é 9 porque o 0 não entra. Depois o que acontece? O 0 entra, mas um desses saiu, então restam 9. Ah, depois de tira 1, fica 8. Depois tira 1, fica 7. Ah, professor, o 0 não entra. São 9 possibilidades. Perfeito. Depois o 0 entra, mas um desses saíram. Sobra 9 de novo. Depois 2 vão sair, sobram 8. Depois sobra 7 e assim por diante. Ah, entendi a ideia, professor. Muito lindo isso. Então, queridos, tá aí. 4.536 possibilidades. Simplesmente isso, ok? Professor, até aí tá muito legal, perfeito mesmo. Queridos, vamos pegar uma agora, que também é muito comum, que seria, olha aí no seu PDF, placas de automóveis, é isso, professor? As placas de automóveis são formadas por 3 letras, ó, 3 letras e 4 algarismos, 3 letras e 4 algarismos. Quantas placas podemos fazer utilizando apenas as vogais e os algarismos pares? Vogais e algarismos pares. Queridos, como ele não fala em restrição que são distintos, vogais é A, E, I, O, U. A, E, I, O, U, então pode ser 5 possibilidades, como não são distintos, tudo 5. Pares eu tenho 0, 2, 4, 6 e 8. Então eu tenho 5 possibilidades. Como não são distintos, tudo 5. Ah, professor, então agora é só multiplicar tudo? Só
multiplicar tudo. É isso que ele quer saber, queridos. Perfeito? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. 625 vezes 5, e assim vai embora, né? E aqui vai dar o quê, professor? 78.125. Pronto. Tá aí, queridos. Mais um probleminha. Então já foram. Já estamos aí. Esse é o 8º. Vamos para o 9º. Professor, até aí tá tudo tranquilo. Pega um mais interessante. Vou pegar aqui o outro, queridos. Olha aí. Olha isso aqui. O próximo aí. O exercício número 9. Em um campeonato de futebol com a participação de 12 clubes. Tem 12 clubes. 12 clubes. O que ele diz? De quantas maneiras diferentes podemos ter um campeão e um vice-campeão? Então você coloca campeão e vice-campeão. Quantos clubes tem? Tem 12, professor. Então eu tenho os 12, qualquer um deles pode ser campeão. Mas se um for campeão, sobra 11 que pode ser vice-campeão. Então, princípio multiplicativo, 132. Professor, se eu não estou acreditando nisso não, que é fácil assim, é isso aí, meu querido. É super tranquilo, tá bom? É super tranquilo. Vou pegar um melhorzinho aqui. Pega o próximo. Questão 10 que diz, com os dígitos, olha só isso. Olha só, com os dígitos 1, 2, 3, 4, 6 e 8. 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Pode-se formar X números ímpares com 3 algarismos distintos. Determine X. X números ímpares com 3 algarismos distintos. Então, queridos, 3 algarismos distintos. Para ser ímpar, com os dígitos 1, 2, 3, 4, 6 e 8, pode-se formar X números ímpares com 3 algarismos distintos cada um. Então tá, o que nós podemos pensar aqui? Se é ímpar, querido, só pode terminar em quê? Professor, em 1, 3, em 1 e 3 só. Então aqui pode terminar, só pode ser o número 1, ó, só tem uma chance. Quando tiver restrição, vem para mim aqui. Toda vez que você for fazer o princípio fundamental da contagem e tiver restrição, a primeira coisa que você deve fazer é a restrição. Então, eu vou até fazer aqui em cima, para explicar legalzinho, para ficar bem bacana. Você sabe que os números, então, é 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Ele quer fazer números de 3 algarismos ímpares. Para ser ímpar, tem que terminar em 1, no caso do exemplo, ou 3. Então, queridos, tem que ser o número 1 ou 3. Só que aqui, ó, são possibilidades, então vamos fazer diferente. Aqui nós vamos fazer assim, ó. Eu só tenho uma possibilidade de sair que número? De sair o número 1, que é esse número 1 aqui. E eu só tenho uma possibilidade de sair o número 3. Lembrando que aqui em cima são as possibilidades, ó. Possibilidades. Possibilidades. Ok? Possibilidades. Perfeito. Como ele fala no texto algarismos distintos, o que é que acontece aqui? O que sobra? Estou falando em relação ao 1. Então sobraria aqui 1, 2, 3, 4, 5. Só que olha só, eu já peguei o ímpar aqui. Então, se eu já peguei o ímpar, quem que sobra aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu tiro um ímpar. O que sobra? 1, 2, 3, 4, 5. Eu já estou tirando 1, que eu estou fazendo com o número 1 aqui. Então, sobra o quê? 5, 4. Aqui embaixo, estou fazendo com o número 3. É como se eu estivesse começando de novo. Então, sobra 1, 2, 3, 4, 5 também. 5 e 4. Portanto,
eu tenho 20 possibilidades aqui. Pode ser terminado em 1 ou terminado em 3. O ou representa mais, que dá 40. Professor, eu poderia fazer de uma outra maneira? Poderia. Você já poderia vir aqui, ó. Vou dar a dica. Você poderia falar que esse último número pode ser o 1 ou o 3. Então, você tem duas possibilidades. Ah! E aí você já tiraria um deles, que foi um deles. Aí, ó, vamos supor que tirou esse aqui, esse 1. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó, 5 e 4. Então, você poderia fazer 5 vezes 4, 20, vezes 2, 40. Então, você poderia fazer separado. Professor, qual que você acha melhor? Meu, depende de você, tá bom? Depende de você, tá bom? Talvez você prefere fazer assim, depois somar, ou já prefere falar que tem duas possibilidades de ser ímpar. Aí você sabe que são duas possibilidades, mas só vai sair um número vai ser colocado aqui. Por isso que você tira um deles ímpar e sobra 5, como é distinto, e o outro 4. E assim por diante. Fechou? Então é isso que acontece. Tranquilão? Tranquilão, professor. Vamos para mais coisa aqui. Bom, nós fizemos aí o exercício 10, ok? Quer ver uma coisa interessante também, queridos? Que pode acontecer? Assim, ó, olha só, vou apagar. O que ele poderia dar para você aí? Exercício número 11. De quantos modos podem ser escolhidos o presidente, o vice-presidente e o tesoureiro de uma firma entre os 10 sócios? Bom, então a firma tem 10 sócios. 10 sócios, ok? Dentro desses 10 sócios, ele quer escolher o presidente, o vice e o tesoureiro. Queridos, como não tem restrição nenhuma, tem os 3 aqui, ó. Como não tem restrição nenhuma, qualquer um deles pode ser o presidente. Então, eu tenho 10 possibilidades. Se sair o presidente, sai um daqui, vai sobrar o quê? Vai sobrar 9. Tirando o vice-presidente, vão sobrar 8. Então, pronto. 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720. E aí, pronto. De quantas maneiras isso pode acontecer? 720 maneiras diferentes. Poxa, professor, que legal isso, hein? Perfeito, meus queridos. Professor, até aí, tudo tranquilo, tudo dominado. Vamos fazer uma outra coisa agora. Uma outra situação. Apagar aqui. Vamos fazer aqui uma outra situação, tá? O que pode acontecer também, meus queridos, o que pode acontecer é isso aqui, ó. Vamos fazer uma questão bem bacana que eu coloquei aí na ordem. Durante a Copa do Mundo, foi disputada por 24 países. As tampinhas de Coca-Cola traziam palpites sobre os países que se classificariam nos 3 primeiros lugares. Primeiro lugar, Brasil. Segundo lugar, Nigéria. Terceiro lugar, Holanda. Se em cada tampinha os 3 países são distintos, quantas tampinhas diferentes podem existir? Olha isso aqui, queridos. Ele diz, durante a Copa do Mundo, que foi disputada por 24 países... Então, são 24 países. 24 países. Tá aqui. As tampinhas de Coca-Cola traziam palpites sobre os países que se classificariam nos 3 primeiros lugares. Por exemplo, primeiro lugar, Brasil. Primeiro lugar, Brasil. Segundo lugar, Nigéria. Terceiro lugar, Holanda.
Quantas tampinhas? A lei fala assim, se em cada tampinha os 3 países são distintos, em cada tampinha os 3 países são distintos. Olha só, queridos, que coisa linda aqui. Se em cada tampinha os 3 países são distintos, quantas tampinhas diferentes poderiam existir? Bom, então se eu tenho primeiro, segundo e terceiro lugar, são 24 países, eu tenho 24 possibilidades na primeira, 23 possibilidades na segunda e 22 possibilidades na primeira. Então você vai pegar 24 vezes 23, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. 2, 15, 552. Pega 552 e multiplica por 22. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11. 2 vezes 2, 4. E assim a mesma coisa, vai repetir. E agora, queridos, 4, 4, 1, 2 e 1. 12.144 maneiras diferentes. Fechou? Então vamos lá, mais uma. Um professor, questão que caiu no Banco do Brasil, vamos lá. Um professor elaborou 10 questões diferentes para uma prova, das quais 2 são fáceis, 5 são de dificuldade média. Olha só que interessante. 2 são fáceis, 5 são de dificuldades médias e 3 difíceis. Então são 10 questões fáceis. Fáceis, eu tenho 2. Médias, o texto diz que eu tenho 5. E difíceis, eu tenho 3. Perfeito? No momento, o professor está na fase de montagem da prova. A montagem da prova é a ordem segundo a qual as 10 questões serão apresentadas. Ok? O professor estabeleceu o seguinte critério de distribuição. Olha lá, já está na ordem, ó. Ele colocou as 2 fáceis, depois as 5 médias e as 3 difíceis. De quantas formas diferentes o professor pode montar a prova seguindo o critério estabelecido? Bom, queridos, essas 2 questões você tem 2 maneiras de representar. Você pode fazer aqui 2 tracinhos. Essa aqui você pode colocar 5 tracinhos, que são 5. E aqui você pode colocar 3 tracinhos, ok? Então, são possibilidades. Você poderia vir aqui e colocar essa primeira questão, eu tenho 2 possibilidades, aqui eu tenho 1. Então, aqui dá 2. Aqui, são 5 questões, então são 5 possibilidades, 4 possibilidades, 3, 2 e 1. Então, porque você não sabe qual das 5 questões ele vai colocar na ordem. Então, você tem que fazer 5, 4, 3, 2, 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. E aqui, 3, 2 e 1. Tudo que eu expliquei para vocês, estou aplicando essa questão do Banco do Brasil. E agora, professor? Fáceis, médias e difíceis é multiplicação. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 120 vezes 6. Simplesmente isso. 1.440 maneiras diferentes. Professor, você fez usando risquinho? Professor, eu vi por alguma coisa na internet com tracinho. Você poderia, queridos, a forma de representar, vou até colocar aqui na frente, ó. Se você representar, por exemplo, 2 vezes 1, seria o 2 fatorial. O que significa esse fatorial? Significa 2 vezes 1, ó. Não tem problema nenhum se você quisesse fazer assim. Média 5, então seria 5 fatorial. O que significa 5 fatorial? 5, 4, 3, 2, 1. Ó. Simplesmente isso. Ó. Então você pode ver na internet, pode ser que você veja assim, e você fala, o professor não explicou. Eu não expliquei, queridos, porque eu não estou querendo encher sua cabeça de informação, tá? Porque eu acredito muito que se você colocar menos coisa na cabeça, embora é super fácil o negócio do fatorial, então você poderia ver, então esse fatorial significa 5, 4, 3, 2, 1, exatamente isso. Mas como eu vim fazer os exercícios com você com tracinho, por isso que eu resolvi usar os tracinhos. Mas é a mesma coisa, 2 fatorial, então você poderia ver lá assim,
2 fatorial vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial. Então, na verdade, no fritar dos ovos, que você vai ter que vir aqui multiplicar do mesmo jeito. Então, em vez de eu ficar armando assim, eu já armei com os tracinhos, você já multiplica e já vai para a execução final e vai ser feliz e vai trabalhar no Banco do Brasil. Fechou? Por isso, a alternativa D, resposta do problema. E nós vamos agora para a nossa última questão. Vou apagar a nossa última questão. Professora, o que você acha dessa última questão? Olha, queridos, uma questão bonita que caiu no EDA Sesgran Rio, caiu na BNDES. Então, uma empresa de propaganda pretende criar panfletos coloridos para divulgar certo produto. O papel pode ser laranja, azul, preto e amarelo, vermelho ou roxo, enquanto o texto, o texto, ele tem 3 possibilidades, ok? O texto, ele só tem 3 cores, preto, vermelho ou branco. Vamos colocar aqui, ó, preto. Vou colocar até embaixo, para ficar bem didático, ó. Ó, preto, vermelho e branco. Ok? Enquanto o papel pode ser laranja, pode ser azul, laranja, azul, pode ser preto, pode ser amarelo, laranja, azul, preto, amarelo, vermelho. Lembra que eu falei para você? E roxo. Só que ele falou o seguinte, enquanto o T tal de quantos modos distintos, ou seja, de modos diferentes, é possível escolher uma cor para o fundo e uma cor para o texto. Uma cor para o fundo e uma cor para o texto, se por uma questão de contraste as cores do fundo e do texto não podem ser iguais. Lembra que eu falei? Se tiver restrição, preocupa-se com a restrição. Então não pode ter cores do fundo e do texto, não pode ser iguais. Ah, tá. Então tá bom. Então quando eu tiver preto, queridos, quando eu tiver preto não pode ser preto com preto. Então, quando for texto preto, então eu vou ter quantas possibilidades? Não pode ser preto com preto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá. Então, quando for o preto, você vai ter, vou colocar aqui, ó. Quando for preto, você vai ter 5 possibilidades. Entenderam por quê, né, queridos? O preto pode ser com todos os outros. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Então, pode ser preto. Agora, vamos usar o ou, ó. Ou. Se for vermelho agora, professor, se for vermelho, queridos, no texto, como não tem vermelho aqui também, então, aí volta agora, o preto pode, né? Agora você vai tirar quem? Ah, você vai tirar o vermelho, então seria 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 possibilidades também de ser. Faz bonitinho aí, professor, 5. Ou, agora nós temos o papel branco, que eu vou fazer aqui de verde, ó, o branco. Se for branco, olha só, no papel não tem papel branco. Ah, se não tem papel branco, pode ser as 6 possibilidades, né, professor? Exatamente isso. Como é ou, queridos? O ou representa a soma. Então pode ser preto, 5 possibilidades do preto com o outro, ou. Então é soma. 5 com 5 dá 10, com 6, 16. Então são 16 maneiras diferentes disso acontecer. O que eu tenho que mostrar para você? É super tranquilo. O princípio fundamental da contagem chama-se princípio multiplicativo, queridos. Então é uma coisa bem tranquila, bem simples. Lembre, se tiver restrição, preocupe-se com a restrição, vai ser feliz. Lembrando que o ou representa a soma, pode ser preto, tendo 5 possibilidades, ou vermelho, tendo 5 possibilidades, ou branco, tendo 6 possibilidades. Somando tudo, 16. Alternativa C. Queridos, tá aí. Concluímos a nossa aula. Espero que você tenha compreendido. Faça com muito detalhes, com muita atenção. Fiz de uma maneira bem tranquila, bem tranquila mesmo, para você entender e compreender esse conteúdo, porque é muito fácil e gostoso. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!